Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje lendo Marcos capítulo 5. Se você está com a sua Bíblia aí, já abra aí Marcos capítulo 5 e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Agora aqui uma nova situação. Jesus está na região dos Gerazenos. A minha Bíblia, inclusive, tem uma nota de rodapé que diz: alguns manuscritos trazem Gadarenos, outros dizem Gergesenos. Mas são variações da mesma palavra. Agora surge um homem possuído por espíritos imundos. Vem ao encontro de Jesus e veja que são espíritos de morte, porque esse homem vivia pelos sepulcros. Versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. A obra maligna de Satanás, em geral, é para a destruição. Em geral não, sempre é para a destruição. E há esse tipo de manifestação. Aqui a pessoa mostrando o nível espiritual em que um ser humano sem Deus pode chegar. E ele diz: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Uma força descomunal produzida por presença demoníaca no ser humano. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Como eu disse, o espírito maligno são espíritos em geral de destruição e a própria pessoa atentando contra si mesma, que se cortando com pedras e entre os sepulcros e nas colinas. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. O fato do endemoninhado prostrar-se perante ao Senhor Jesus é uma maneira do Marcos aqui demonstrar a autoridade de Jesus. Jesus já demonstrou sua autoridade através dos seus ensinos por parábola no capítulo anterior. Depois ele demonstrou a sua autoridade acalmando a tempestade também no capítulo anterior. Agora ele demonstra a sua autoridade libertando esse homem oprimido por estes espíritos imundos, ou possuído por estes espíritos imundos. Então ele vem, até os demônios têm que se prostrar perante o Senhor Jesus. O diabo e seus demônios não podem fazer nada que Deus não os autorize, ou que Jesus não os autorize. Versículo 7, ele gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Então você vê que Marcos está demonstrando que os próprios demônios reconheciam quem era o Senhor Jesus Cristo, sendo que muitas vezes pessoas humanas ou até religiosas não reconhecem realmente quem é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? E essa questão de Jesus perguntar o nome do demônio aqui, não é que Jesus estava dando ibope a demônio, é uma maneira de mostrar a situação grave em que aquele homem se encontrava. Olha a resposta dos demônios: meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Estima-se que uma legião de soldados romanos tinha mais ou menos 7.000 soldados. Parece que era o número exato, né? E aqui então, quando ele se autodenomina de legião, ele está dizendo: nós somos muitos. É a situação a que o ser humano sem Deus pode chegar, possuído por inúmeros demônios, né? E ele continua dizendo, versículo 10:
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Outra maneira de Marcos demonstrar a autoridade de Jesus. Os próprios demônios sabiam que eles só estavam naquela região porque Jesus lhes permitiu estar, Deus lhes permitiu estar, e que se Jesus ordenasse, eles eram obrigados a obedecer. E aí, isso serve para nós entendermos que, diante da ordem do Senhor, nós não temos que discutir. Nós devemos obedecer. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Porcos eram os animais mais imundos aos olhos de judeus. Então, os porcos aqui entram na história para ver, era uma maneira de dizer a situação em que um ser humano se encontrava era pior do que, era insuportável até para porcos, animais tão imundos. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Então aqueles demônios estavam apelando aí, implorando a Jesus até para entrar em porcos. São seres decaídos que não têm nenhuma percepção da vida, né? Versículo 13. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Marcos está dizendo, olha a situação daquele homem. Suportar tantos demônios, sendo que 2.000 porcos, animais imundos, não suportaram. Então é a degradação ao que o ser humano no pecado pode chegar. Versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então chamou a atenção desse episódio e as pessoas vieram para verificar com os próprios olhos. Quando se aproximaram de Jesus, eu estou lendo o versículo 15, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. É uma maneira de Marcos demonstrar do que o poder de Cristo é capaz. Não ignoremos este fato. O que o poder de Cristo é capaz. Nós devemos ter em mente que não há causa perdida para Deus. Jesus pode transformar qualquer pessoa. É uma maneira de dizer isso aqui nesse texto. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Porque as pessoas suplicaram a Jesus para sair do seu território. Provavelmente chocados com a autoridade e o poder de Jesus, temerosos de tal poder, provavelmente indignados pelo prejuízo que sofreram com tantos porcos, cerca de 2.000 porcos mortos. Não se fica muito claro a razão, mas alguma dessas pode ser a razão pela qual eles pediram Jesus para não ficar com eles, o que foi uma estupidez, porque realmente o que o ser humano mais precisa é da presença do Senhor Jesus. Versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, e é interessante isso aqui porque Jesus nunca fez questão de ficar onde ele não era bem recebido, ou de onde ele era expulso. Ele nunca forçou a barra. Isso vale para nós. Vamos pregar o evangelho. Mas se alguém se recusar a ouvir o evangelho, ok, fizemos a nossa parte. Jesus nos ensina a bater a poeira dos nossos pés e sair dali. E Jesus ensina isso, inclusive, com o exemplo. E aí ele diz, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que eu o deixasse ir com ele. Quando nós conhecemos a Cristo, somos libertos por ele, a presença de Cristo é muito desejada por todos nós. Jesus não o permitiu, olha esse detalhe interessante, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. No Evangelho nós somos chamados a testemunhar de Cristo.
Testemunha é alguém que conta algo que viveu, que presenciou ou que vivenciou, né? E aí nós somos chamados para contar para as pessoas o que Cristo fez em nossa vida, como esse aqui foi chamado por Jesus para contar por onde ele fosse, como Deus foi bondoso com ele, né? Versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Quem dera Deus levante mais pessoas tal qual este homem, que sai e conta para as pessoas o que Cristo fez por cada um de nós. É nosso dever, por todos os meios, proclamar o que Cristo fez por nós. Versículo 21, ele continua. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, agora ele volta para a região da Galileia, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Aqui o servo cercado de multidões sedentas de milagres e de ensinos. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Então você vê aqui o líder de uma sinagoga judaica pedindo o auxílio de Jesus para curar a sua filha, que ele percebe que está na iminência de morrer. Versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, porque o servo aqui em Marcos, ele sempre é requisitado, sempre tem gente querendo milagres, ensinos e tudo mais, ele é o servo. Versículo 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. No meio da história do Jairo, né, que Jesus está indo para a casa do Jairo curar a sua filha, surge uma mulher com hemorragia. Lembre-se que, segundo a lei de Moisés, uma mulher com hemorragia estava impura. Era chamada até de imunda, impura para cultuar a Deus. Qualquer coisa que ela tocasse ficava impura, né? Era a situação dessa mulher. Ela era vista provavelmente com muita discriminação por todos. Ninguém queria contato com ela porque pela lei mosaica ela estava impura, né? Imunda, inapta para cultuar a Deus. Versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Que situação! E aí Marcos está demonstrando que Jesus está atento a qualquer pessoa, em qualquer situação. Jesus pode reverter a história de qualquer pessoa. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E é claro que ela que não queria nem ser vista, porque se aquela multidão percebesse uma mulher hemorrágica passando pelo meio e encostando nas pessoas, pela lei de Moisés, ela estava contaminando todo mundo ali, com a sua impureza, pela sua hemorragia. E aí Marcos vai mostrar que não, no evangelho é o contrário. Não é o santo que fica contaminado pela impureza do impuro. É o impuro que é purificado, curado, restaurado pela santidade do santo, no caso Jesus Cristo. E essa mulher exerceu uma grande fé, porque ela disse, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A fé tem um grande papel na vida do cristão. Versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia quando ela tocou em Jesus. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E ela queria sair por ali de fininho, porque ficava aquele entendimento de que se as pessoas percebessem que ela era uma mulher hemorrágica, poderiam até se virar contra ela. Versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Como assim, Jesus? Tanta gente ao teu redor, o detalhe é que
Apesar de tanta gente no mundo, pouquíssimos tocam Jesus pela fé. Esse é o toque especial que chama a atenção do Senhor Jesus. É quando nós tocamos Jesus pela fé, como aquela mulher hemorrágica fez. Versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, e até porque Jesus queria restaurar aquela mulher, não apenas fisicamente da sua hemorragia, mas queria restaurá-la espiritualmente e socialmente e até religiosamente, porque agora ela poderia voltar a cultuar a Deus, pois estava, vamos dizer assim, estava pura, né? Versículo 33, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, a mulher achou que ia levar uma bronca. Como é que você vem aqui e me toca, você é impura desse jeito? Mas não era isso que ia acontecer. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Verso 34, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Olha que palavra. Aquela mulher agora era livre, ouvir do Filho de Deus que ela era filha, chamá-la de filha. Declarar a cura para ela. E ele diz, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus é solidário aos nossos sofrimentos. A Bíblia diz que ele, como nós, em tudo foi tentado, né? Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Que coisa! Jesus, no caminho para a casa de Jairo, para atender a mulher. Chega a notícia logo em seguida que a filha do Jairo morreu e ele é aconselhado a deixar Jesus em paz porque não tinha mais jeito. É uma maneira do evangelista Marcos dizer que aquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Sim. Versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, continue crendo, contra todas as evidências, contra todas as opiniões das pessoas que estão ao seu redor, continue crendo. Versículo 37, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus tinha entre os seus apóstolos aqueles três mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Todos nós temos aqueles nossos amigos mais íntimos, Jesus também os tinha. E estes amigos mais íntimos participaram de alguns momentos especiais da vida de Jesus em que os outros não tiveram o privilégio de participar. Versículo 38, aqui é o caso, né? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz, porque a menina estava morta. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus, consciente do seu poder, dá esta palavra. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Uma garota de 12 anos, começando a ficar mocinha, recebe este milagre fantástico do Senhor Jesus, não apenas ela mesma, mas toda a sua família. Versículo 43, para terminar, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ainda Jesus, de certa forma, evitava a divulgação dos milagres, tentava, né, evitar a divulgação dos milagres, porque isso automaticamente despertaria a ira dos seus adversários contra si, e tudo para Jesus tinha o momento propício. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Espero que essa palavra seja edificante e esclarecedora para todos os meus irmãos. E antes de orar, eu quero pedir de novo, clique no like deste vídeo aí antes de sair, compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp, outras redes sociais,
comente aí ou alguma coisa que você notou que porventura eu não tenha destacado, concordando ou discordando de alguma coisa que eu destaquei. Fique à vontade para comentar aí no vídeo. E se alguém é novato no canal, está assistindo pela primeira vez e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo por dia da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos orar como sempre o fazemos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, obrigado, Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo novo dia, obrigado pela noite de descanso, obrigado pelo sono tranquilo, obrigado por acordar com saúde. Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua família. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia em nossas mesas. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o seu povo neste novo dia. Que o Senhor esteja, ó Deus, presente em cada lar de cada um dos meus irmãos, com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, todos os frutos do seu Espírito presentes na vida, no lar de cada um dos meus irmãos. E cada lar seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde haja harmonia entre os casais, entre os pais e filhos, entre os irmãos, que cada lar seja um lugar de segurança, de estabilidade espiritual, de estabilidade física, Pai. Que tudo seja providenciado para cada família, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um para viver com liberdade e liberalidade. Ó Deus maravilhoso, providencia emprego para quem está desempregado, dá soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, guia o seu povo em prosperidade a cada passo que der, em nome de Jesus. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre os enfermos, tocando com o seu toque curador, fazendo milagres a favor do seu povo, curando quem está doente do espírito, da alma ou do corpo, ó Pai, quem está nos hospitais ou em casa, doente em casa, ou até nas UTIs, alguém que porventura esteja desenganado pelos médicos, faça milagres a favor do seu povo. Se vai usar os médicos, medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja local, sobre cada pastor, cada evangelista, cada líder do seu povo, ó Deus, trazendo avivamento, trazendo santificação, trazendo o poder do Espírito Santo para que o Evangelho de Jesus continue sendo pregado até os confins da terra. Ó Deus, para que apressemos assim o dia da sua volta e o encontro para estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós oramos, confiados unicamente no seu Filho Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, o livre acesso à sua presença em oração. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar a sua bênção para por onde quer que formos nesse dia, sobre cada pessoa que cruzar o nosso caminho, que compartilhemos o Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra seja muito edificante para cada um e, se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço a todos.